No dia 18 de março, começaram as medidas em prol do isolamento social. Já se passaram quase 2 meses. E até agora não sabemos como e quando irá acabar. Mas para acalmar um pouco o coração, podemos entender um pouco mais sobre a situação que estamos vivendo. Para isso, convidamos o médico Dr. Miguel Leal Andrade Neto. Dr. Miguel, ele é otorrinolaringologista, coordenador do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Português e morador aqui do Horto. Seja bem-vindo, Dr. Miguel. Muito obrigada por aceitar participar, né, do nosso programa. A gente está estreando agora no nosso canal no YouTube. Né, e a nosso objetivo é levar um pouco mais de conforto e de informação para os moradores. Seja bem-vindo. Ótimo, prazer. Prazer estar aqui com você, Paty, formando aí os nossos vizinhos do Horto. Então vamos começar, né, esclarecendo, falando um pouco o que é pandemia, o que é uma pandemia. Tá. Antes de definir o que é pandemia, é interessante a gente dar a definição de epidemia. Epidemia é quando você tem um grande número de pessoas infectadas, doença infecciosa, em um determinado espaço geográfico. Quando essa epidemia ela toma proporções continentais ou mundiais, né, como nós temos visto agora com o caso do coronavírus, aí a gente dá o nome de pandemia, quando ela alcança proporções muito maiores, né, podendo pegar todo o planeta como a gente está vivendo atualmente. E o que diferencia, né, o caso que a gente vive hoje, a Covid-19, de outros casos que já aconteceram? A gente tem algum parâmetro, algo para a gente conseguir ter esse balanço? A humanidade está acostumada com as epidemias já pelo menos desde a Idade Antiga, né, que já se fala em pandemia. Talvez a mais icônica delas tenha sido a peste negra, que aconteceu no final da Idade Média, século XIV, e que dizimou um terço da população da Europa. Nesse caso, foi causada por uma bactéria que é transmitida através da pulga dos ratos, e que dizimou boa parte da população da Europa, atingiu a Ásia também. Né? Curiosamente, foi nessa época que surgiu o nome quarentena. Né? Os navios mercantes, quando portavam em Veneza, a tripulação era obrigada a ficar 40 dias, né, dentro do navio, sem poder sair para a cidade, para que aqueles que tivessem com a peste negra pudessem ter seu problema resolvido para poder, né, entrar no continente. Apesar daquela época não se falava nem higiene ainda, a higiene é uma coisa mais nova, do século XIX, mas a ideia de isolamento, de distanciamento já existia mesmo na Idade Média. Mais recentemente, tivemos no século passado a gripe espanhola, né, começou no 1918, o primeiro caso foi diagnosticado nos Estados Unidos e se disseminou por todo o mundo, né, com o avanço das tropas por ocasião da Primeira Guerra Mundial. E curiosamente o nome é gripe espanhola, mas não teve origem na Espanha. Como a Espanha era o único país, era um país que era neutro na Primeira Guerra, era a Espanha que dava toda a cobertura jornalística e que divulgava, né, os assuntos da gripe espanhola. A gripe espanhola estima-se que tenha vitimado aí cerca de 100 milhões de pessoas, né, com a letalidade que pode ter chegado a 20%. Né? A gripe espanhola causada pelo vírus da gripe, né, o vírus semelhante ao vírus da gripe, que é o vírus influenza H1N1, né? Diferentemente da bactéria, como eu falei, que causou a peste negra na Idade Média. Mas o que nós vivemos hoje é uma pandemia causada pelo coronavírus, que também não é novidade para a comunidade científica, já se conhece o coronavírus desde a década de 60. Existem 7 subtipos de coronavírus que atingem o ser humano, pelo menos 3 deles mais importantes que causaram pandemias recentes, mas muitos de nós já tivemos certamente algum coronavírus, porque ele é o segundo vírus mais comum a causar resfriado, depois do rinovírus. Então, muitos de nós já tivemos coronavírus mais brandos do que o da pandemia atual. Né? E esses 3 que causaram pandemias recentes, a primeira delas o SARS, o vírus SARS-CoV, em 2002, o início na China, e que teve um alcance de cerca de 8 mil pessoas pelo mundo, com a letalidade de cerca de 10%. 10 anos depois, o vírus MERS-CoV, que surgiu no Oriente Médio, aparentemente transmitido do camelo para o homem,
com a letalidade muito mais importante. Ele teve um alcance menor, chegou a 2.500 pessoas, mas uma letalidade de 34%. E, finalmente, no final do ano passado, o SARS-CoV-2, ou Covid-19, que é o novo coronavírus, surgiu na China também, né, até hoje, o último dado que eu tive da OMS, mais de 3,5 milhões de pessoas infectadas e uma mortalidade média em torno de 7%, variando de acordo com o perfil populacional de cada país, né, entre 3% e 10%, mas em média 7%, que é exatamente a nossa letalidade aqui no Brasil também, 7%. E falando justamente disso em letalidade, né, quando o vírus chegou aqui no Brasil, a gente falava muito que o grupo de risco era apenas os idosos, mas a gente vê situações diferentes, né? Quem realmente faz parte do grupo de risco do coronavírus? Os idosos, sem dúvida, são um grupo de risco importante para os casos mais graves. Todo paciente que tem uma doença crônica, ele não pode deixar de ser considerado grupo de risco, né? Porque imagine que o organismo tem que controlar já aquela doença crônica e ainda tem o COVID para saber lidar, então é complicado. Então, os pacientes renais crônicos, pacientes transplantados, pacientes oncológicos, mas estatisticamente o que chama a atenção tem sido os hipertensos, os diabéticos e os obesos, né? Os hipertensos, os cardiopatas de modo geral, eles podem cursar com endurecimento das artérias e outras alterações que podem diminuir o fluxo sanguíneo para o pulmão, né? Além de dificultar a chegada de anticorpos, de células de defesa. O hipertenso, por si só, ele pode ter uma condição de baixa imunidade, principalmente se ele estiver descontrolado, assim como o diabético. O diabético com níveis glicêmicos elevados, ele passa a ser uma pessoa com sistema imunológico deficiente. O obeso é um paciente que é portador de uma doença inflamatória crônica, né? Que tem uma capacidade respiratória já prejudicada, então também passa a ser considerado um grupo de risco. A gente tem visto muitos casos de pacientes jovens, aparentemente sem comorbidades, mas muitos deles obesos. Asma também pode ser considerado um fator de risco, já que é um processo inflamatório broncopulmonar. Então, um paciente que está com asma descontrolada, ele na vigência de infecção por coronavírus, ele pode ter uma complicação pulmonar mais severa. Mas todas essas doenças, se estiverem devidamente controladas, a chance de sucesso, né, do tratamento e recuperação completa é muito maior. É justamente isso que eu ia perguntar, porque eu fui asmática, né? Durante toda a minha infância, né? Minha última crise de asma eu tive aos 12, 13 anos. E aí, minha família preocupada diz, não, Patrícia, você faz parte do grupo de risco, né? Porque nunca mais eu tive, depois da adolescência, vida adulta, eu não tive mais nenhuma crise de asma, né? Mas a minha família preocupada diz que eu faço parte do grupo de risco, e né, justamente isso que você citou. Teoricamente, quem teve asma na infância e não tem tido episódios há muito tempo, não teria por que ser grupo de risco, né? Mas aqueles que têm realmente têm que controlar, porque o risco é maior, caso venha adquirir infecção. Certo. E a pandemia, eu percebo, né, que ela trouxe novos hábitos, né? Eu brinco que eu aprendi a tossir agora com a pandemia, porque eu não sabia que a gente tinha que tossir com o antebraço, né? Que eu sempre tossi com a mão, né? E aprendi a tossir agora com a pandemia. Quais são esses hábitos, né, que são importantes e que a gente deve levar pós-pandemia também? Eu acho que o que vai ficar principalmente são os hábitos de higiene. A importância de você lavar as mãos constantemente, né? O álcool gel acho que vai ser um parceiro inseparável a partir de agora. Uso de máscaras, principalmente para as pessoas que estão doentes para evitar, né, transmitir para outros. Aqueles que têm imunidade deficiente também acho que vão passar a circular mais de máscara. As aglomerações, acredito que sejam repensadas a partir de agora. Pessoas que podem trabalhar de home office, acho que vão fazer disso um hábito, cada vez maior as empresas que vão entender isso como algo positivo também. A telemedicina chegou meio que de supetão, mas se mostrou interessante, né? Não, lógico que uma consulta à distância não é igual a consulta presencial, mas muitas vezes uma teleorientação pode ajudar muito o paciente que precise e que não pode sair de casa. Então, eu acho que a ideia da higiene, o uso da máscara e o trabalho à distância são hábitos que vão ser incorporados aí a partir de agora. Aglomeração, você acha que
frequentar uma missa, um grupo, escola? Como é que a gente vai viver um pouco mais isso daqui por diante? Eu acho que é o cuidado com o mínimo distanciamento, né? Aqueles amontoados de pessoas. Vou dar um exemplo que acho que é muito comum aqui no bairro. As pessoas têm o hábito de ir para a Disney, para aquelas filas intermináveis, todo mundo amontoado. Eu acho que isso vai ser repensado. Acho que a venda de ingressos para esses grandes eventos deve ser mais reduzida para evitar exatamente que as pessoas fiquem tão aglomeradas, como Carnaval, a gente então, costuma ver. carnaval Difícil, né? vai O ser. governador já falou que ano que vem, se não tiver vacina, não vai ter carnaval. O carnaval é difícil, não tem como você limitar onde cada um vai ficar, o metro quadrado de cada um. É um trabalho difícil para nossos governantes pensarem, quebrarem a cabeça a partir de agora. Quais são os sintomas, né, que a gente deve ligar o sinal de alerta? Em que momento, assim, que diferencia uma gripe comum do coronavírus? Os principais sintomas desse novo coronavírus são a febre, a tosse, o mal-estar geral, dores no corpo, que não são exclusivos de nenhuma doença, né? Outros sintomas menos comuns, você pode ter congestão nasal, coriza, alteração do olfato, do paladar, e 1 em cada 6 pacientes pode apresentar falta de ar, dispneia. E esses pacientes, né, podem precisar de internação hospitalar e até de um leito de UTI. Então, o sintoma de alerta principal é a falta de ar. A tosse e a febre com duração de mais de 48 horas também é um sinal de alerta e deve fazer com que o familiar leve essa pessoa, esse paciente, para a unidade de saúde. Um sinal importante, que aí não é um sintoma, é um sinal, é o aumento da frequência respiratória. O paciente, habitualmente, a gente respira 12, 16 vezes por minuto. Então, se você colocar, o paciente estiver na horizontal e você contar quantas vezes o tórax ele vai levar, se você tiver um número acima de 24, é considerado uma taquipneia, um aumento da frequência respiratória. Ele pode estar com algum desconforto, e aí talvez fosse interessante também levar a unidade de saúde para uma avaliação. Para quem tem oxímetro, né, que é aquele dispositivo que mede o nível de oxigênio no sangue, algumas pessoas têm um nível abaixo de 94, já é preocupante e é um sinal de alerta também. Nessa corrida agora pela vacina, pelo remédio, não sei o que é mais, o que é que você acredita, o que é que vem primeiro, uma vacina, um remédio? Como é que você percebe essa mudança agora essa solução para a pandemia? Recentemente, a gente tem visto muitas medicações em estudo, tem um antiviral que já foi usado em outras epidemias por coronavírus, né, com algum resultado aparentemente interessante, de um laboratório americano. Os estudos são necessários ainda, não tem um remédio comprovadamente eficaz, então ainda são necessários estudos, mas eu acredito que nos próximas semanas a gente vai chegar a alguma medicação que tenha uma resposta interessante. A vacina, os Estados Unidos prometem para o final do ano. Muitos acreditam que seja difícil, né? Mas muitos países estão trabalhando em função da vacina. Então é bem provável que sim, que se tenha uma vacina até o final do ano. Mas a questão é conseguir distribuir essa vacina para a população mundial. Um país vai querer abrir mão de ter sua vacina e vai ser difícil você produzir tantos bilhões de doses que serão necessárias. Então, acho que a gente vai ter um tratamento relativamente eficaz a curto prazo, mas a vacina, eu acho que só em 2021 mesmo. Muito obrigada. É muito bom a gente saber que tem um vizinho, né, tem uma pessoa porta ao lado que é um especialista que a gente pode contar. Né? Então, gostaria de saber se tem mais alguma palavra, né, algo a mais para dizer para os moradores. Recomendar que quem puder realmente fique em casa. A gente conseguiu mudar um pouco a história natural da doença aqui na Bahia e no Brasil por conta desse isolamento precoce. Então a gente podia estar numa situação muito pior. Então quem puder realmente fique em casa. Quem precisar sair, use sua máscara. Quem tiver doenças crônicas que precisam de acompanhamento, não deixem de fazer seu acompanhamento, seja por telemedicina ou presencialmente, né, tendo os cuidados necessários. As doenças agudas também, procure atendimento, porque a gente tem visto pessoas morrendo em casa porque tem medo de ir para uma emergência e acabam morrendo por outros motivos.
E aqueles que estão em casa, aproveite a família, os filhos, porque não tem nada melhor do que curtir a família, né, então aproveitar esse momento difícil para curtir. Muito obrigada, doutor. Espero em breve a gente Obrigado. mais uma entrevista, a gente falando também só da parte boa, né, que a gente resolveu e a gente poder esclarecer mais alguns outros assuntos. Muito obrigada. Gostou deste vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado toda vez que postarmos conteúdo novo.